Olha, você viu que música que ele tá tocando? Minha mãe falou, ele bate essa lata o dia inteiro. Ele tá tocando, né? Ele fica fazendo barulho. Falou, não, ele tá tocando. Falei, o que ele tá tocando? Aí na época, era a época de carnaval, falou, tá tocando a Estrela d'Alva. E aí, minha mãe, imagina. Aí ela entrou. E falou assim, que música você tá tocando? E aí eu, na latinha assim... Ela falou, que música você tá cantando? Tá tocando? Eu comecei a cantar. A Estrela d'Alva. E a mulher ficou louca. E arrumou um chacoalhozinho lá para eu tocar na missa. Isso eu tinha 4 anos de idade. Então eu já estava tocando na missa com 4 anos de idade. E aí eu me mudei. E a primeira coisa que eu fui procurar foi uma igreja que abriu num centro comunitário. E a minha família é uma família que foi destruída pelo adultério, pelo álcool, enfim. A família que ela foi destruída. E eu, naquela época, eu tinha uma carência muito grande. E eu entrei na igreja e tinha uma noviça. Isso aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, lá na Coab José Bonifácio, Itaquera. Uhum. Eu entrei e tinha uma noviça que canta muito bem até hoje, a Lindomar. Ela deixou a vida religiosa, se casou, mas ela tem uma voz lindíssima. E quando eu entrei na igreja, e vendo ela tocar, na hora ela fez uma música para mim. E aquilo me cativou. Ela estava tocando, ela começou a tocar. Pingo de gente, menino triste, quem é você? Quanta tristeza seus olhos guardam, diga por quê. Pingo de gente, eu amo você. Pingo de gente, eu quero você. Eu tinha 7 anos de idade. Eu era muito pequenininho, 8 anos. E eu era muito pequenininho. E essa música, por isso que a gente fala da importância, muitas vezes, da música na conversão. É verdade. Essa música é uma música que eu arrastei durante toda a minha vida. E Jesus falando exatamente isso para mim. Porque é exatamente assim como Jesus nos trata. O pingo de gente. Quanta tristeza, quanto... Cada um de nós que a gente encontra na rua, cada pessoa que a gente encontra na rua está enfrentando uma batalha terrível e a gente não sabe. É verdade. Todos os dias, a pessoa está enfrentando uma batalha. E aí eu comecei a ser coroinha. Só que eu sempre tive um espírito meio... O português bem posto, um espírito de porco, criança arteira. E eu consegui ser coroinha, derrubar pelo menos uma meia dúzia de vezes o vinho em cima do altar, que eu era muito estabanado. E aí eu não sei por que aconteceu, aquele povo de coração duro, me tiraram da igreja só porque eu joguei uma bombinha dentro da igreja e o povo não quis mais eu. E aí passou-se muito tempo. Aí eu comecei tocando muito cedo, tocando como profissional muito cedo, comecei tocando bateria em barzinho, banda de baile, comecei a tocar com 10 anos de idade. Muito cedo. Eu tinha a carteira da Ordem dos Músicos, a minha carteira da Ordem dos Músicos do Brasil antes de ter carteira profissional. Então, eu já estava com 15 anos, eu saí de casa. Estava na estrada já. 15 anos eu saí de casa, fui morar sozinho, já tocava. E tocava, dava aula, enfim. E um belo dia eu estou na escola, dando aula, e o professor, o dono da escola, foi chamado para fazer um retiro aqui em Santo André, na Cidade dos Meninos. Uhum. E ele voltou maravilhado. Ele foi fazer um encontro de jovens e voltou maravilhado, e aquela coisa toda. E ele me chamou um dia, nós fomos fazer um show, não era nada católico, um show, que era uma festa do chopp que tinha no Santuário Nossa Senhora da Paz. E aí fomos nós lá. Só que antes tinha uma missa. E não vou falar que eu fui para a missa porque eu era apaixonado por Jesus. Mas eu era o único que estava sem namorada.
Eu falei, eu não vou ficar aqui segurando vela, tá tendo lá, rolando um som bonitinho lá dentro, eu vou lá para dentro. E aí, quando eu fui lá para dentro, eu cheguei na igreja. Cabeludo, tatuado, de brinco, calça rasgada, bota. Foi assim que eu cheguei na igreja. E eu olhei lá para frente, eu vi uma mão acenando para eu vir. Tá bem. Eu olhei assim, deveria ter mais ou menos 1.000 e poucos jovens dentro da igreja. Olha, Era um grupo de jovens muito grande, que tinha lá o ímpar. Era um grupo de jovens muito grande. que paróquia que era esse daí? Santuário Nossa Senhora da Paz, fica ali perto do Parque do Carmo, Avenida Maria Luísa Americana. Olha aí, que bom, né? E aí, eu falei, não, sou eu? Ele falou, é. Era uma quadra de futebol, de salão. Então eu estava muito longe. Mas o professor, dono da escola, fazendo sinal para a mão para eu ir. E aí eu fui, quando eu cheguei, ele tirou a guitarra, me deu, falou, toca. Eu falei, mano, você tá louco? Eu falei, eu não conheço as músicas. Ele falou, você toca comigo todo dia, as músicas que eu toco você não conhece? Foi a diferença. Aí ele me deu a guitarra e naquele dia eu comecei a tocar na igreja. Eu toquei aquele dia e depois ele veio com uma ficha de um encontro e falou para uma menina, não era para mim, era para uma menina. E essa menina, ai, não sei, eu não vou, tem que dormir no chão, são 2 dias e meio, ai, que não sei. Ele falou, tá bom, você quer ir? Eu falei, agora. Onde é que eu assino? Ele falou, preenche isso aí. Eu preenchi e fui fazer o encontro. Era um encontro de 3 dias, né? 2 dias e meio. Começava sexta, sábado e domingo. Sim. E passou o encontro, enfim, aquela festa toda, aquela febre toda de encontro. Porque no encerramento do encontro, a gente conseguia colocar uma igreja enorme. A gente conseguia colocar mais de 5.000 pessoas ali dentro. Tinha gente pendurada até no teto, né? Tinha o mezanino, então ficava gente no mezanino, gente sentada no corredor, gente sentada nos bancos. Muita gente. E aquilo me impressionou porque em um determinado momento do encontro, era a hora que os encontristas eram devolvidos para os pais. Então... Momento lindo, né? Sim. E aí, naquele momento, quando eu viro para a direção onde está a família, não tinha. Não tinha ninguém. E foi a primeira vez que eu ouvi Jesus falar muito profundamente no meu coração, que ele falou assim, por que você está olhando para lá, se a tua família está aqui do outro lado? E eu entendi naquele momento, depois, fazendo uma reflexão, uma análise muito depois, quando Francisco se despoja de tudo aquilo que ele tem e é abraçado, vestido pelo manto do bispo, como a igreja o acolhendo. O seu pai não te acolhe, mas agora a igreja te acolhe. E aquele momento foi o momento em que o Senhor falava para mim, aqui é o divisor de águas. Aqui é a hora que você opta. Para onde você quer ir? Você quer ir para o mundo velho? Continua estrada, né? Ou você quer o novo que eu tenho para você. Uma semana depois, eles faziam um pós-encontro. E aí, nesse pós-encontro, eu cheguei atrasado. Eu não sabia o que o resto do povo tinha falado. E aí me colocaram para falar. Eu falo mais, eu sou meio filho da nega do leite com o homem da cobra. Para falar, começar a falar é difícil, mas depois para parar é pior ainda. E aí eu comecei a falar, o que você sentiu nesse encontro? Eu comecei a falar. Eu acho que foi a primeira palestra na igreja que eu dei, porque eu fiquei 1 hora falando, e o povo tudo assim, olhando para minha cara. Eu falei, gente, eu estou falando muito? Os caras falaram, não, você acabou de dar uma palestra, mas tudo bem. E isso foi em dezembro. Em janeiro eu já estava em Minas Gerais pregando retiro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Então, eu já estava lá em Minas Gerais pregando retiro. E aí, nesse encontro de Minas Gerais, que foi assim o primeiro contato com a pessoa do Espírito Santo, eu falei para ele, Espírito Santo, vira minha vida do avesso. E ele ouviu. E ele ouviu.
O anjo passou naquele momento. Naquele, não, o próprio espírito, meu anjo da guarda devia estar esperando ali de velho já, esperando essa oportunidade.